Como melhorar o overhang? Ó, overhang você tem que pensar o seguinte. Você tem um empilhamento de camada, certo? Que é o processo de impressão 3D. Você vai ter uma camada que é jogada sobre outra camada. E outra camada, e outra camada, outra camada. O que acontece é que você não pode colocar uma camada muito para o lado. Porque senão ela cai, não tem ela segurando. Você tem que manter essa camada de cima metade na de baixo. Isso é o seguro. Você pode fazer mais? Pode. Com outros recursos, ventoinha mais forte, secando esse filamento que está no ar. Mas o que é a ideia? Você tem que ter metade no ar, metade sobre a camada. Porque aí essa metade que está na de baixo segura a peça e a outra metade é refrigerada. Então a ideia por trás do segredo do overhang está aí. E por conta disso a gente ouve falar o tal do mito dos 45 graus. O que seria esse mito? Normalmente o difundido, o padrão, é se usar um bico 0,4 com altura de camada 0,2. Se a gente tem uma camada 0,4, será que eu consigo compartilhar? Eu vou nas próximas lives colocar o meu celular para desenhar. Um bico 0,4 com altura 0,2, você tem um quadradinho aqui de 0,4, 0,2, 0,2 e outro igual. Porque a altura, a largura 0,4 é o dobro da altura. Você tem um retângulo, certo? Quando você faz o que eu falei, que é empilhar uma camada metade sobre a outra, você coloca metade, você tem aqui e você tem a outra aqui em cima, andou para o lado metade, certo? Essa camada aqui tem a altura 0,2. E quando eu pego a de cima e ando para o lado, eu desloquei 0,2 também, certo? Então, eu tenho 0,2 fora e 0,2 sobre a outra. E a outra tem a altura 0,2. Então, eu tenho 0,2 fora, 0,2 da altura do de baixo. Eu tenho um triângulo aqui que ele tem dois ângulos de 45 graus, certo? E daí que vem o mito dos 45 graus, que fala que o máximo ângulo de overhang que a gente pode usar para não ter suporte é 45 graus. E daí vem o mito. Tá, Pablo, eu entendi que eu consigo fazer, esse mito existe por conta do bico 0,4 à altura 0,2, certo? Mas como que eu uso a meu favor? Você aumenta a largura ou você abaixa a altura? Porque você vai ter um passo, um empilhamento, um avanço maior da camada sobre a outra. E esse ângulo que era 45, lembra? Porque a gente tinha uma camada de 0,2, 0,4 avançado 0,2 e 0,2 aqui, né? Você tinha o bico aqui, uma camada aqui, outra camada aqui, 0,2, 0,2. Passou aqui. O que você faz? Você aumentou a largura, abaixou a altura, o ângulo que era assim, abaixa. E aí você consegue usar ângulos muito maiores, beleza? Então, melhorar o overhang é assim. Essa é a maneira pós-modelagem. A outra maneira é você modelar. Por exemplo, isso, beleza, Pablo, legal essa teoria de overhang, de ângulo, trigonometria, mas isso funciona? Isso funciona. Vou pegar uma peça aqui, ó. Essa peça feita completamente sem suporte, tá vendo? Vamos pegar outra peça que foi feita completamente sem suporte. Vou pegar um overhang um pouco maior. Deixa eu só levantar que tá aqui na prateleira. Pera aí. Essa peça aqui também, ó, foi feita completamente sem suporte, né? E outra pergunta, se dá para usar peça decorativa sem preenchimento. Essa aqui foi praticamente oca também. Então, ó, completamente sem suporte, tá vendo? Saiu assim. Então, isso funciona e é difundido que o ângulo limite é 45. Mas quando você começa a entender de fato... Gabriel Souza, boa noite. Essa dica do overhang é boa demais. Isso aí, Gabriel.